Boa noite. Juntos para a nossa última aula nessa semana, dando continuidade aos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Já estamos na segunda parte, e ontem nós começamos o subtítulo A Alma. Paramos o nosso estudo na questão 136. Nessa questão 136, os espíritos afirmam que a alma independe do princípio vital e afirmaram também que, cessada a vida do corpo físico, a alma o abandona. Várias vezes eu já ouvi questionamentos nos nossos grupos de estudo se a morte ocorre quando o espírito deixa o corpo físico ou como isso se dá. Nós vamos ainda ver um pouquinho mais no decorrer dos estudos nossos sobre isso, mas basicamente nós vamos perceber que a morte do corpo físico, quer dizer, quando o corpo físico cessa de funcionar, quando os órgãos já não podem mais funcionar, então eles cessam, geralmente órgãos vitais, a tal ponto, porque o organismo, a sabedoria divina é tão grande, que dependendo da área atingida, lesionada no corpo físico, seja ela, se ela não for vital, digamos assim, o próprio corpo físico, ele consegue manter o seu trabalho desviando algumas funções. Então, por exemplo, os neurocirurgiões, os neurologistas, né, alguma coisa na ciência diz que dependendo da área cerebral, quando ela é afetada, ela é lesionada, o cérebro, ele desvia de função. Outros neurônios, outras áreas cerebrais, podem assumir parcelas daquela função cuja área foi lesionada. Mas, dependendo do órgão, dependendo da área no corpo físico, o restante não consegue manter um mínimo de equilíbrio e de harmonia para que a vida prossiga. Então, quando o corpo físico deixa de funcionar, quando há a morte do corpo físico, o espírito a abandona. Não acontece de o espírito abandonar antes do corpo físico cessar o seu funcionamento. Porque vocês devem lembrar, e ontem nós ainda falamos sobre isso, que o nosso perispírito está ligado molécula a molécula ao corpo físico. Então, esse desligamento do espírito em relação ao corpo físico não é algo que dependa única e exclusivamente da vontade. Então, eu, em desdobramento, falo assim, não quero mais voltar para o corpo físico. Então, vou ficar por aqui pela espiritualidade mesmo. Não é assim que funciona. Existem leis. As leis naturais que nós estudamos e que a gente vê a sua aplicação no universo todo, leis que a ciência chama de leis físicas, leis químicas, astrofísicas, na ciência que leis da genética, pois é. Então, há imperativos que o espírito também tem de seguir a título de leis. Então, não é só a nossa vontade que prevalece. Então, eu ainda, pelo menos, não tomei contato de nenhum caso na literatura, naquilo que eu já estudei, nas informações que eu já obtive, de um espírito resolver que não quer mais retornar ao plano físico, e aí ele abandona o corpo físico, e depois disso é que o corpo físico deixa de funcionar. Então, até onde eu sei, primeiro o corpo físico deixa de funcionar, para depois a alma se desprender. Tanto é assim que nós estudamos também, nós espíritas, que são dois fenômenos diferentes, a morte e a desencarnação. Vocês vão rir. Morte é quando o corpo físico deixa de funcionar. Então, o veículo físico já não mostra nenhuma capacidade de prosseguir servindo a alma, servindo ao espírito. Então, essa é a morte, que ocorre no momento de cessação deste funcionamento dos órgãos, do aparelhamento vital entrar em colapso. Cessa a vida. Ali é a morte. A desencarnação, ela pode acontecer alguns momentos após a morte física,
algumas horas, alguns dias e um tempo não pré-determinado após a morte do corpo físico. A desencarnação só vai acontecer quando todos estes liames, todas estas ligações entre o perispírito e o corpo físico deixarem de existir, se romperem ou forem desligadas. Quanto mais, vamos colocar assim, desapegado a pessoa, quanto mais ela conhecer da vida após a morte, ou ela eleger o bem como prática da vida, e aí vale a pena a gente falar que aí não são só espíritas, não. Esse desapego que a gente fala envolve, por exemplo, a pessoa não sentir medo de morrer. Então, quanto mais houver essa confiança no Criador, essa aceitação do fenômeno da morte, digamos assim, de que a certeza de que a vida continua, mais fácil é o desligamento do espírito pelo perispírito e do corpo físico. Existem equipes espirituais bastante atuantes e especializadas que se incumbem de auxiliar espíritos desencarnando em qualquer lugar. Mas vocês me perguntam, e nas mortes violentas, isso também se dá porque não houve, muitas vezes, programação. Geralmente, nessas mortes violentas, o rompimento dos laços entre o corpo físico e o perispírito é mais bruto, é mais repentino. E isso acaba, muitas vezes, acarretando um período de perturbação ao espírito, às vezes mais prolongado. E aí vale a pena a gente falar que essa perturbação do espírito, geralmente ela se apresenta com o espírito dormindo. Então, em casos, por exemplo, de acidentes, casos dramáticos de muitos jovens que desencarnam repentinamente, não pelo suicídio, por um caso fortuito, uma violência de outra pessoa ou no trânsito, estes espíritos, via de regra, eles são adormecidos por conta do próprio choque, do rompimento destes elos. E ele permanece adormecido sob as bênçãos da misericórdia do Senhor, até mesmo para protegê-lo, porquanto o choque emocional para a família que permanece viva é muito duro. Então, é invariável os momentos de desespero. Então, se há merecimento por parte da família e por parte do espírito que desencarnou, este espírito é mantido dormindo, para que ele não sinta o mesmo desespero que a família está sentindo, para que ele não sinta os embates energéticos, né, das mensagens constantes, dos pensamentos de súplica constante, de desespero, para que ele não sinta isso. Espíritos muito apegados à matéria, espíritos violentos, almas cruéis, eles em geral têm um desencarne mais sofrido, mais demorado. Muitos deles não têm esse acompanhamento da espiritualidade, esse acompanhamento delicado. É preciso que haja o tempo atuando justamente para que se quebre um pouco dessa maldade, dessa crueldade, desse apego nestes espíritos que estão desencarnando. Então aqui nós falamos, claro que rapidamente, não estamos abordando esse assunto, não é esse assunto que é agora da lição, mas para que vocês tenham mais ou menos pálida ideia entre morte e desencarnação. Mas nós paramos, ontem nós não vimos a linha B dessa questão 136, dando continuidade a esse tema, Kardec vai perguntar: que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Eu fico me imaginando se os materialistas já se fizeram essa pergunta. E qual a resposta lógica que eles chegaram? Porque, absolutamente, eu não acho uma solução lógica, vou te dizer, que a nossa existência só se dá por uma série de conjunções químicas, físico-químicas. Eu acho que é inevitável que o raciocínio nos leve para a existência de algo mais. Até mesmo porque, respondendo a essa questão, os espíritos disseram:
simples massa de carne, sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. Então, se porventura fosse possível um corpo sem alma, seria isso. Uma simples massa de carne, sem nenhuma inteligência. E, portanto, não seria um homem. Continua Kardec na questão 137. Um espírito pode encarnar a um tempo em 2 corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. E aqui, Kardec, no seu comentário, ele vai dar uma dica, né? Aliás, não é nem Kardec, acredito que seja o Guilom Ribeiro, que é o tradutor que eu adoto no estudo do Livro dos Espíritos. Então, ele fala assim que é para ver o Livro dos Médiuns, capítulo 7, da bicorporeidade da transfiguração. Bom, nós não estamos estudando o Livro dos Médiuns, mas só para que vocês tenham uma pálida noção sobre esses 2 quesitos. Então, vindo da afirmação dos espíritos que não é possível que o espírito habite 2 corpos físicos ao mesmo tempo, uma vez que o espírito é indivisível. O que seria, então, a bicorporeidade? Na bicorporeidade é um fenômeno mediúnico, é uma faculdade mediúnica, que se trata de um desdobramento, consciente ou inconsciente. A bicorporeidade seria, então, a hipótese, e existem casos relatados no Livro dos Médiuns, na revista Espírita, vários casos assim acontecendo, de uma pessoa às vezes estar num local com algumas pessoas e de repente ela silencia por breves instantes e ela é vista, depois se vai saber sobre isso, em outro local e ela pode se manifestar, ela pode conversar. Então, na verdade, o que acontece não é a utilização de corpos físicos, de 2 corpos físicos ao mesmo tempo. O que aconteceu ali é que o espírito se desdobrou e por circunstâncias especiais, pela própria natureza da faculdade mediúnica daquele ser, ele consegue se materializar em outro local, conversar, fazer o que ele quer fazer, ou obter informações que ele precisa, e depois ele retorna ao seu corpo físico. Então, o corpo físico denso da matéria está num lugar. A bicorporeidade vai falar deste desdobramento do espírito e consequente materialização para que os outros vejam. Porque existem casos também em que há a possibilidade deste desdobramento do médium, do espírito do médium. O médium observa o que está acontecendo em outro local e volta e presta informações da onde ele esteve. Mas, naquele outro lugar em que ele esteve, as outras pessoas não o puderam ver. Por quê? Porque ele estava em espírito. Tá? Então, há diferenças, várias nuances. As faculdades mediúnicas, elas são muito diversas. O médium, assim como nós somos indivíduos excepcionais no sentido de sermos únicos. Então, você não vai ter uma faculdade mediúnica igual exatamente a outra. Você não vai ter um médium portando-se igual a exatamente a outro, nem relatando o que se passa como outros também o fazem. Cada médium é especial, cada comunicação é especial, cada intermediação com a espiritualidade também é muito especial. Na questão 138, Kardec pergunta: que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Aí por conta, certamente, dos pensamentos materialistas, né? É uma questão de palavras, dizem eles, com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Então, não é a primeira vez que os espíritos nos falam que a grande dificuldade que nós temos é a nossa linguagem, segundo eles, ainda muito pobre, para transmitir entendimentos mais profundos, ou para transmitir todas as notícias, todas as informações que nós almejamos ter da espiritualidade. Então, veja bem, muitas vezes aquilo que nós buscamos muito junto aos espíritos
eles têm dificuldade de nos transmitir por conta da pobreza do nosso linguajar. Lembrando que a linguagem dos espíritos superiores é a do pensamento. E façam, então, um experimento pessoal, agora nesse instante. Pensem vocês, se quiserem fechar os olhos ou não, mantenham os olhos abertos, mas tentem imaginar uma cena de um lugar que vocês gostam muito. Ou do campo, ou numa praia, ou junto a uma mata. Pensem. Fizeram a imagem mental desse local. Agora, esta imagem que vocês criaram mental, tentem trazê-la com todas as suas características para o papel. É muito difícil. Eu, pelo menos, acho muito difícil. Talvez para escritores com uma capacidade profunda de descrição, né, atento a muitos pormenores, eles até consigam se aproximar mais, mas para mim é muito difícil. O meu pensamento sempre foi muito mais rico do que aquilo que eu consigo transmitir, seja pela fala ou pela escrita. Na questão 139, Kardec vai perguntar: alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Então, quer dizer, aqui os espíritos deram a definição que alma é o espírito encarnado. Mas Kardec está dizendo que alguns outros filósofos na antiguidade a definiram como uma centelha anímica emanada do grande todo. Ele quer saber por que dessa diferença, né? E aí os espíritos respondem: não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Então, no entender deles, os nossos raciocínios diferem, mas nós muitas vezes nos utilizamos da mesma palavra para querer dizer coisas diferentes. Então, alma, que os filósofos usaram como princípio anímico, como centelha anímica, e alma, quer dizer, a mesma palavra que os espíritos usaram para dizer de um espírito encarnado. E aí vem um comentário de Kardec, que é muito interessante, então esse vale a pena nós lermos. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Vocês vão se recordar que ontem eu falei que no nosso falar, que nas palestras espíritas, muitas vezes até nos livros, nos romances, às vezes a palavra alma é empregada em relação às almas desencarnadas, né? Assim como muitas vezes a palavra espírito quer dizer daquele que se encontra encarnado. Então nós precisamos, muito mais que nos apegar à palavra, entender o que o autor, ou o escritor, ou o orador quer dizer. Isso é muito mais importante. Mas continua Kardec. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nesta acepção se pode com acerto dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Então, quer dizer, estariam certos os filósofos que a utilizaram como princípio da vida. Então, ela seria, então, esta centelha anímica. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção, e que após a morte volta à massa de onde saiu. Então, ele não quer dizer aqui que nós somos pedaços de Deus. Kardec não quer dizer isso. Ele quis dizer que esse grande todo do qual esta centelha anímica emana é a fonte universal do princípio vital. Não é Deus. Fonte universal do princípio vital. É também criada pelo Pai. Continua ele. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra.
e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Então, Kardec traz aí nesse comentário, dizendo que não está errado o emprego variado, muitas vezes, que nós encontramos sobre alma. É preciso que nós compreendamos o sentido em que isso foi dito. E ele diz mais. Ele diz que muitas vezes as informações que são trazidas pelos espíritos, nós precisamos ter absoluta certeza de que há diferenças de conhecimento nos espíritos desencarnados. Nós tratamos com espíritos iguais a nós em inteligência, inferiores a nós em inteligência, superiores a nós em inteligência e muito superiores a nós em inteligência. Então, a mesma variedade no campo intelecto-moral que nós encontramos entre os encarnados, nós vamos encontrar também nos espíritos desencarnados. Então, é preciso, muitas vezes, meditar naquela instrução que nós recebemos, quem foram os espíritos que as ditaram. Então, é sempre necessário esse olhar crítico, avaliador do espírito. Eu volto a frisar novamente que a importância do estudo da obra básica, principalmente desses 5 primeiros livros, né, trazidos por Kardec para nós, há uma importância muito grande no entendimento disso que seria a base, para que depois nós possamos fazer viagens maiores no campo do intelecto, na busca de conhecimento para outras e outras obras. Lembrando que isso vai continuar sempre. Nós ainda estamos muito distantes de um aperfeiçoamento. Nós ainda estamos muito distantes de nos considerarmos espíritos superiores. E, portanto, estamos muito distantes da verdade absoluta. Nós temos acesso a parcelas de verdade. Então, a base da codificação é uma parcela da verdade. E dentro dela, conhecendo-a, nós podemos nos aventurar com segurança a buscar conhecimentos em outras fontes espíritas ou até mesmo espiritualistas, mas consciente sempre de que toda busca nossa de conhecimento deve ser uma busca raciocinada. E que nós precisamos sempre levar em consideração o fruto dos nossos estudos da base. Mas se houver dúvida, isso o próprio Kardec diz, se houver dúvida naquele conhecimento que você buscou e que você obteve, se você tiver dúvida se aquilo está contra ou não a base da codificação espírita, procure a base das lições do Evangelho de Jesus. Se tiver consonância com eles, ótimo. Você pode abraçar esse conhecimento. Se não estiver, se estiver batendo de frente com as lições amorosas, compassivas, respeitosas e consoladoras do Evangelho de Jesus, é muito provável que aquilo seja falso. Então, prestem muita atenção. É possível ler absolutamente tudo. Eu mesma gosto muito de ler. E leio tudo. Se alguém chegar para mim e falar assim, que essa obra foi proibida, alguém proibiu, eu quero ler. Porque eu já não aceito mais que alguém defina para mim o que é proibido e o que é permitido. Agora, eu posso ler. E no primeiro capítulo decidi que aquilo é um lixo, que eu não quero continuar lendo. Mas eu é que devo decidir. Então, assim deve se portar todo espírita consciente. Nós precisamos estudar e amar. E estudar sempre com bom senso, raciocinando. Bom, continua Kardec, então, na questão 140. Ele pergunta, que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes, quantas são os músculos, e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Eu fico imaginando que isso aqui devem ser teorias lá do século XIX. Eu podia até ter perdido algum tempinho pesquisando sobre isso para trazer para vocês essa curiosidade, mas infelizmente eu não consegui.
Então fica aí no campo da presunção, que eu acho que Kardec trouxe isso, porque devia ser algo comentado na sua época, porque atualmente não se fala mais nisso, né? Que a alma estaria subdividida em tantos músculos que você tenha no corpo. Mas enfim, a esta questão os espíritos responderam. Ainda isto depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Eles firmam aqui. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Então, olha só, o espírito se utiliza do fluido vital que anima o corpo físico, o que vale dizer que o fluido vital anima, ou seja, ele está presente, ele está circulando em todo o organismo físico, em cada órgão, atuando em cada função, em cada célula do nosso organismo. Então, por isso que Kardec fez, os espíritos fizeram a divisão. Se você acha que alma tem o sentido de fluido vital, estaria certo, porque realmente você tem o fluido vital em cada músculo do seu corpo, em cada zona do seu corpo, em cada célula do seu corpo há fluido vital. Mas, se o seu entendimento é de que alma é esse ser individualizado, é o espírito encarnado, então não, porque o ser é o todo, é quem administra digamos assim, a atuação do fluido vital no corpo físico. Na linha A, Kardec ainda pergunta: entretanto, alguns espíritos deram essa definição. E aí os espíritos respondem: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Então aí eles foram, né, se até então eles estavam sendo delicados, né, dizendo que podia variar o entendimento, agora eles falam que os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. E aí aqui o comentário de Kardec é muito interessante. Diz ele: a alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por ele se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Nós vamos aí, quem tiver interesse, busca, né, estudar um pouquinho sobre os chakras, sobre os centros energéticos, né, que nós temos, é onde nós temos uma maior concentração de fluido vital no nosso organismo perispiritual, mais especificamente no duplo etérico. Esta explicação, porém, não procede, desde que se considere a alma o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Então, depois dessas questões, fica mais fácil para a gente conversar, para a gente formar um entendimento, diferenciar alma de fluido vital. Fluido vital é esse fluido eletrizante, vivificante, que vem do fluido cósmico universal, como nós já estudamos lá na primeira parte do Livro dos Espíritos. E alma é o espírito encarnado. Então, há diferença entre eles. E é preferível para nós, para que nós nos confundamos menos, evitar utilizar, então, a alma no sentido de fluido vital. A alma no sentido de espírito. Quando a gente precisar falar de fluido vital, vamos falar de fluido vital. Ou então, fluido animal. É tudo basicamente a mesma coisa. Só vai mudar os termos que são utilizados. Bom, e aqui a gente vai se despedindo nessa semana dos nossos estudos. Amanhã a gente volta. Amanhã não, amanhã é sexta-feira. Só na terça-feira que vem a gente volta para mais um estudo rápido na nossa meia hora. Eu quero agradecer a presença da Denise, do Carlos, da Tereza. Que bom ter você aqui, Tereza. Saudades de você, minha querida. Muito bom. Do Anderson Mazeu também. Obrigada, eu vejo que vocês têm acompanhado os estudos. Espero que vocês estejam gostando. Se tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, se quiserem colocar algo que achem interessante, podem postar,
porque nós estamos aqui entre amigos, estudantes todos. Um grande beijo para vocês, um abraço aos outros companheiros que vão também ver os estudos nos outros horários possíveis. Até terça-feira que vem, às 7 horas da noite.